Graça e paz a todos. Amados, prestem bem atenção nesse vídeo e notem como Deus fala com a gente. O pastor aí, ele estava narrando sobre um testemunho. Mas dentro desse testemunho, me chamou muita atenção num detalhe. Prestem bem atenção. Vou colocar para vocês assistirem aqui. Ganhei para Jesus um camarada, e quando ele se converteu, ele estava separado da mulher, vivendo com a amante, e fez uma amarração na macumba para tirá-lo da esposa. Ela converteu primeiro, a amante, passou um dia na frente da igreja, ela tinha muito envolvimento com o ocultismo, era muito oprimida, estava muito enferma, tinha ouvido alguns testemunhos de cura, entrou, pediu oração, oraram com ela, recebeu o pacote, foi curada de tudo, da cabeça aos pés, num instante. Essa mulher entregou a vida para Jesus, começou a frequentar a igreja, tentar levar o amante. Não conseguiu. Um dia eu preguei uma mensagem sobre o inferno, inimigos do inferno. Ela levou, na época, era fita cassete, uma porta. Ela falou: você não vai na igreja, mas você vai ouvir isso aqui. Ele ficou apavorado com a mensagem e pediu uma conversa comigo. Eu conversei com ele das 4 da tarde às 8h30 da noite. Às 8h30 eu fiz uma oração levando ele aqui. Expliquei tudo, tirei todas as dúvidas do evangelho, né? E ele falou: cara, como fica a minha situação? Eu sei que eu errei com Deus quando separei da minha esposa. Estando com a amante já estava errado. Quando eu deixei para de fato ficar com a outra, eu sei que eu estava errado. Vejam bem, amados. Ele se separou da esposa para ficar com a amante. E ele sabia que estava errado. Eu falei: olha, eu sei que você consegue olhar para trás e ter uma consciência disso, mas você não tinha a luz, a revelação. Isso era tempo de ignorância. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus quer que agora você se arrependa, mas nós vamos tratar que sua vida é daqui para diante. Vamos tratar da tua vida agora daqui para diante. Como se esquecesse o passado. Segundo o pastor. Coloquei eles, na época a gente não chamava de célula, chamava de grupo familiar, coloquei num grupo que quem liderava era um casal que viveu uma restauração familiar muito forte. Então, eles falavam muito sobre família, casamento, restauração. Então, ele indicou esse casal, até então o homem e a amante, para um grupo de restauração. Até aí tudo bem. Quanto mais eles ouviam as ministrações sobre aquilo, mais conscientes eles ficavam da bobagem que fizeram. Era um arrependimento assim que toda semana aumentava. Não, aumentava. Quanto mais eles entendiam, maior era o arrependimento que eles tinham. De repente, e a gente... Presta atenção agora. Olha, presta atenção. E tentando o divórcio, a papelada presa, não saía, porque eu queria que ele regularizasse a vida dele. Segundo o Luciano Subirá, o que ele disse aí? Estava regularizando a papelada dele do divórcio. Segundo Luciano Subirá, levou eles, até aí, tudo certo, num grupo de restauração. Pois lá nesse local existia um casal que Deus havia restaurado o casamento deles. Mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E como o próprio Luciano Subirá falou, ele estava regularizando a situação deles dali em diante. O divórcio. Exemplificando, que seria pecado ele estar deitando com uma outra mulher sem estar divorciado. Quer dizer, na exegese bíblica do Luciano Subirá, esse teólogo, eles teriam que se ver a papelada do divórcio para poder se casar direitinho com a segunda mulher. Porque se ele, estando separado da primeira esposa dele e não estando casado com a segunda, eles estariam em adultério. Então teria que se divorciar da primeira para poder regularizar a situação da segunda. Isso que ele quis dizer. Isso na opinião do Luciano Subirá. Eu não estou aqui para induzir vocês a crerem no que eu estou falando. Mas para vocês tomarem cuidado. Olha como Deus adverte as pessoas. Olha, vou continuar aqui o vídeo.
De repente, esse camarada começa a sonhar com o casamento restaurado com a primeira esposa. E ele começou a sonhar com o casamento restaurado da segunda. Deus já estava falando com ele, tipo assim, ó, não vá atrás desse pastor. Ele está querendo regularizar o divórcio para você se casar com a outra. Um abismo chama um outro abismo. Era isso que Deus estava falando com essa pessoa. E um dia ele me conta um sonho, porque eles tinham uma filha junto, mas ele conta um sonho que ele dizia que ele tinha uma segunda criança que ele estava segurando no colo. Mas detalhe, ele era estéril. Os médicos já diagnosticaram um problema na baixa do espermatozoide e disseram, tenha filho o mais rápido possível, que depois você não vai poder. Então ele teve a primeira bem rápido, e depois ficou estéril, porque ele nunca mais usou método anticoncepcional, né? E nunca mais primeira, nem com a mãe, nunca teve mais gravidez. Mas ele sonhava com a segunda criança. E quando ele encontrou, eu sabia, pelo testemunho do Espírito Santo dentro de mim, que Deus não só restauraria a aliança do primeiro casamento, mas daria um selo naquilo, dando uma nova filha, uma nova criança. E a hora que eu entendi aquilo em Deus, eu fiquei apavorado. Né? Porque eu falei, poxa, todo esse tempo, já estava quase um ano a gente tentando fazer uma regularização. Quando veio o sonho, e aí que eu vou dizer às pessoas, a gente não pode pegar essa experiência e transformá-la em regra. Mas existe. Mas existe. A gente não pode pegar essa experiência e transformá-la em regra. Eu não estou falando isso, vocês escutaram o que esse homem falou. Ele falou que isso aí foi um caso à parte. Como se diz, Deus resolveu restaurar esse casamento, mas nem todos Deus vai restaurar. A gente tem que ser sensível, porque você não conhece todos os desdobramentos. Bom, esses dois começaram a ter tanto nojo do que eles fizeram, que eles não conseguiam mais conviver. Então eles chegaram um dia e disseram assim, olha, a gente não consegue levar adiante. Nós sabemos que estamos perdoados, mas a gente sabe o quanto a gente quebrou os princípios. Nós não conseguimos. Ele diz, se eu decidir interromper esse relacionamento, quais são minhas opções? Os dois queriam saber. Eu falei, olha, ou você vê uma restauração do primeiro relacionamento, pensando no sonho, ou não te casa com uma terceira pessoa. Aí nós consideramos uma terceira opção sem chance. Ela falou, minha condição. Eu falei, se ele voltar para o primeiro e a gente entender que Deus está tratando aquilo como casamento e não que vocês têm, você está liberado. Eles tiraram um mês orando, jejuando bastante, passaram a dormir em quarto separado durante aquele tempo e tomaram a decisão. Ele falou, cara, eu não sei se minha esposa me perdoa, se ela volta, mas eu estou disposto a me fazer eunuco pelo reino, porque eu não quero continuar esse relacionamento com a consciência de que eu sigo quebrando o princípio. Então eles se separaram. Nisso, ela morava no interior do Paraná, ela tinha mudado para Curitiba desde a separação, ele foi a Curitiba, não apenas para ver a filha, mas ele decidiu ir comunicar, porque desde que ele converteu, ele não tinha contado nada para ela. Decidiu comunicar que tinha se convertido, foi pedir perdão por tudo que tinha feito. E no dia que foi, a mulher começa a chorar. O que ele descobre? No dia que ela entrou no ônibus, para mudar para Curitiba, chorando por estar deixando a casa, por ter acabado o casamento, sentou do lado dela uma crente que evangelizou ela no caminho todo, horas de viagem. Ela entregou a Cristo, se converteu, estava indo na igreja e desde então orando pela restauração do casamento. Então, assim, às vezes nós estamos aqui dizendo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância e não sabemos o outro lado da história. Então, não é algo que a gente possa se precipitar e fazer correndo. Amados, vocês podem me chamar de chato. Digo, Wellington, você está pegando um lindo testemunho de restauração de uma família para acusar, para poder apontar o dedo para o pastor Luciano Subirá. O Wellington, ele é um teólogo, Wellington. Pega leve, Wellington. Quem você pensa que você é perto do Luciano Subirá? Amados, olha só. É o que eu falo com vocês. O ser humano, ele peca o tempo todo. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença de o que é estar no espírito. Não é falar em línguas, não é rodopiar, não é falar... Não. É conhecer muito bem a palavra. Quem é você, Wellington? Falando que o Luciano Subirá não conhece a palavra. Vocês viram o que ele falou? Primeiro, ele estava resolvendo, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quer dizer, eles estavam divorciados, separados, mas ele estava se deitando com a outra mulher. Então, o que o Luciano Subirá estava fazendo? Olha, vamos resolver primeiro o divórcio, para vocês não estarem no pecado.
Primeiro erro. Deus odeia o repúdio. Por quê? Porque o repúdio separa Deus do seu povo. Porque o repúdio separa o cônjuge um do outro. Por isso que Deus odeia o repúdio, que é o divórcio. Aí vai se divorciar para poder se casar com o outro. Isso aí é regularizar perante Deus? Isso é para regularizar diante do diabo. Segundo erro, ele falou que Deus não trata assim com todos. Que nós não devemos normalizar. Cada caso é um caso. Como se Deus só restaurasse o casamento de alguns. Já para outros, Deus vai querer que você se divorcie. Porque o coração da pessoa é tão duro que Deus não vai falar com aquela pessoa. Vocês notaram, meus amados? Existe um capítulo, um versículo, eu vou procurar aqui para vocês. Achei aqui, é Mateus, capítulo 23, 15. Vou botar para vocês aqui na tela, só para vocês prestarem atenção. Mateus, capítulo 23, 15. Olha o que diz, meus amados. Olha bem. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Amados, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, muitas vezes, a gente escuta, como já testemunhei para vocês aí, uma irmã em Cristo falou que conheceu há muitos anos um rapaz, ele era do mundão. Aí passaram alguns anos, ela viu esse rapaz de novo, reencontrou ele na rua, ele falou que era convertido, ela perguntou a ele, e agora, você está congregando aonde? Ele, na Igreja Universal. Aí essa irmã falou para mim assim, logo na Igreja Universal, Eric, mas pelo menos melhor lá do que no mundo. Amados, eu sempre falo, eu não falo mal de igrejas, eu falo mal de péssimas igrejas. O que adianta uma pessoa que se diz convertida, seguindo uma denominação religiosa, onde prega ali um pecado, que seja o que for, que não é pecado, algo que é pecado, eles dizem que não é. E essa pessoa vai crescer espiritualmente nessa igreja, crendo que aquilo que é pecado não é. Vocês estão entendendo? Demora a ser convertida a pessoa. E quando entra em certas denominações, se tornam mais filhos do diabo do que antes de entrar. É o que Mateus 23, 15 diz. Então, você que crê no que o Luciano Subirá e muitos outros teólogos creem que Deus não levou em conta o tempo da ignorância e que vocês podem, que cada caso é um caso, que Deus trata um de um jeito, o outro de um jeito. Não, meus amados. Deus não tratou esse casal que estava convivendo junto, falando que era pecado, somente com eles, não. É com todos. Com todos. Deus interviu nesse tal do Luciano Subirá aí, porque ele estava querendo resolver o problema deles, divorciando eles, para eles normalizarem a segunda aliança. Deus teve que intervir em sonhos e tudo mais. Amados, vamos crescer espiritualmente. Vamos ler a Bíblia. Tomem cuidado com esses fariseus. Eu não tenho medo de falar uma mentira aqui. Parece que a pregação dele é doce, é cheia de sabedoria, mas é cheia de engano, meus amados. Nós podemos ver aqui no livro de Salmos, capítulo 60, e no versículo 1, o que nós encontramos aqui, meus amados? Presta atenção. Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. O que Deus está falando aqui no Salmo 60, versículo 1? Ele mesmo repudiou o povo. Ele mesmo mantém-se afastado do povo devido aos pecados. Mas o que Deus está sempre querendo? Volta-te para nós. Arrependa-te, volta-te para nós. Deus é Deus de restauração. Deus repudia o pecado. Deus se separa daqueles que estão na prática do pecado, mas está sempre de braços abertos para recebê-lo de volta.
Assim é no casamento. Deus separou os cônjuges. Sim, Deus que endureceu o coração, justamente para ver ali uma união, uma representação de Cristo com a igreja, Deus com Israel. É só vocês estudarem a Bíblia. Deus vai estar sempre de braços abertos para recebê-los de volta. Deus nunca vai trocar vocês por outro. É isso que vocês têm que entender, meus amados. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.